queda de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente aconteceu em meio a denúncias de envolvimento dele num suposto esquema de exportação ilegal de madeira. A gestão de Ricardo Salles ficou marcada por avanço do desmatamento na Amazônia, aumento de queimadas, enfraquecimento da fiscalização e também enfraquecimento das instituições de proteção ao meio ambiente. E também, Juliana, teve uma forte rejeição da comunidade internacional numa área como o meio ambiente em que o Brasil era tido como um bom parceiro, que tinha uma atuação boa nessa área. Ana, e é mais um ministro da chamada ala ideológica do governo que sai. Do início ao fim, a gestão de Ricardo Salles foi marcada por uma política que, ao contrário do que se espera, estimulou o desrespeito à preservação do meio ambiente no Brasil. Ricardo Salles deixou o Ministério do Meio Ambiente depois de 2 anos e meio, período em que colecionou decisões e falas polêmicas, além de muitas críticas de ambientalistas brasileiros e estrangeiros. Ao confirmar a demissão, Salles fez um discurso e falou sobre sua missão no comando da pasta que deveria cuidar do meio ambiente. Equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente, respeito também ao setor privado, ao agronegócio, ao produtor rural brasileiro, aos empresários de todos os setores, de mineração, imobiliário, setor industrial. Respeito que, em alguns momentos, se confundiu com defesa. Por causa da Operação Androantos da Polícia Federal no fim do ano passado, que resultou na maior apreensão de madeira da história, o então ministro teve uma briga pública com o superintendente da PF no Amazonas, delegado Alexandre Saraiva, que acusou Salles de criar obstáculos à investigação e de defender o interesse privado de madeireiros ilegais. O superintendente apresentou uma notícia-crime contra Salles ao Supremo e justificou. Não é todo dia que um superintendente faz isso, mas também não é todo dia que um ministro de uma outra pasta se arvora a promover a defesa de infratores ambientais. Pouco tempo depois, o delegado foi afastado do cargo de superintendente. Bem antes disso, ainda no primeiro ano do governo Bolsonaro, Salles desqualificou dados oficiais sobre desmatamento levantados pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Também tentou mudar regras para o uso de recursos do Fundo Amazônia, criado para combater a destruição da floresta. Hoje, o fundo tem mais de US$1 bilhão parados, porque os países financiadores, como a Noruega, não aceitaram as mudanças propostas pelo então ministro. Em outra polêmica, Ricardo Salles aproveitou uma reunião ministerial do dia 22 de abril do ano passado para sugerir a aprovação de medidas para flexibilizar regras ambientais. Precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas. Desde o início do governo Bolsonaro, Ricardo Salles era criticado por enfraquecer a fiscalização ambiental. Ele desvalorizou órgãos importantes como o IBAMA e o ICMBio. Comandou uma reunião do CONAMA que derrubou 4 resoluções que impediam, por exemplo, o desmatamento e a ocupação em áreas de vegetação nativa, como restingas e manguezais. Formalmente, Ricardo Salles pediu demissão, mas a saída dele tornou-se inevitável, principalmente por causa do avanço de 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que apuram o envolvimento dele num esquema com madeira ilegal na Amazônia. No mês passado, Salles foi alvo da Operação Aquanduba da PF, que investiga a suposta atuação do ministro para facilitar a exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e para a Europa. A polícia apontou que o escritório de advocacia do qual Salles é sócio teve uma movimentação financeira atípica de R$1.700.000 em março de 2020. Os investigadores avaliam ainda a compra e venda de 2 imóveis pelo ex-ministro no valor de R$4.900.000. Salles entregou um celular à PF 19 dias depois da Operação Aquanduba, mas não deu a senha de acesso. Na semana passada, o Supremo autorizou o envio desse celular para ser desbloqueado nos Estados Unidos.
Dessa forma, os investigadores poderão ter acesso aos dados do telefone. Depois do anúncio da saída, vários ambientalistas criticaram a gestão do agora ex-ministro. Mas, para eles, a demissão de Ricardo Salles não sinaliza que haverá mudanças nos rumos do ministério. A saída dele no ministério não vai causar ou não deve causar nenhuma mudança substancial, infelizmente, de tudo que a gente tem visto. A boiada provavelmente vai continuar passando porque o dono dessa boiada e da política antiambiental é do presidente da República. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também pediu ao Ministério do Meio Ambiente a entrega imediata de outros aparelhos de telefone celular que tenham sido ou estejam sendo usados por Ricardo Salles. A investigação já começou a receber as quebras de sigilo do ex-ministro e de sua mãe e sócia do escritório de advocacia, com informações sobre as transações bancárias dos dois. Ana